Olá, irmãos. Então, como foi dito, nós vamos iniciar hoje a nossa celebração da Páscoa. O tema central é Celebrando a Páscoa. Essa é a parte 1. Nós temos 5 partes. Então, é Celebrando a Páscoa, parte 1, a origem da Páscoa. Você sabe qual é a origem da Páscoa? Né? Talvez você vá me falar, bom, Marcos, nós celebramos a ressurreição de Cristo, né? Nós celebramos essa nova vida em Cristo, graças à ressurreição, a esperança da nossa fé. Ótimo, mas a intenção é um pouco mais profunda. Aí você talvez possa falar, não, Marcos, a Páscoa significa passagem, e realmente significa, e ela tem a ver com o povo de Israel, né? E Jesus, ele usa essa mesma data da Páscoa, da passagem, para nos mostrar, para dar vida à Escritura, né? O povo de Israel, tudo que ele passou, aponta para Jesus, né? Jesus também é a nossa Páscoa, Jesus também nos liberta, né? Então não é à toa que Jesus escolhe a Páscoa, né? Para que todos os eventos da cruz e da ressurreição acontecessem nessa semana em que os judeus celebravam a Páscoa. Então, para que você entenda um pouco, né? Voltando assim bem lá no começo, a história do povo de Israel, depois eu vou explicar um pouquinho mais. O povo está escravo em Israel, Moisés é escolhido por Deus para libertar esse povo, e tem um momento, aí vem as pragas do Egito, e a última praga foi a morte dos filhos do faraó, dos filhos primogênitos de todos os egípcios. Principalmente, o que mais chama a atenção é a morte do primogênito do faraó. Lembra que no contexto egípcio, o faraó ele era considerado ou um deus ou um semideus, um todo-poderoso. E o filho, o primogênito que iria herdar, ele também era considerado assim. Então, conforme você vai analisando, cada vitória que Deus tem nas pragas é um Deus falso, humilhado, né, pelo nosso grandioso Deus. E o maior deles, o que sai mais humilhado em tudo isso, é o próprio faraó. E aí ele chega ao ponto de falar, olha, vai, né? Ele não aguenta. Só que nesse evento, o que acontece? Deus orienta o povo através de Moisés para que nessa noite um cordeiro fosse sacrificado, o sangue desse cordeiro fosse passado no batente das portas, Então todo israelita ele celebrou essa Páscoa, o sangue do cordeiro passou na batente das portas. Então o anjo da morte enviado por Deus, ele passa por cima das casas israelitas. Por isso que a Páscoa chama passagem, e ela vai ter significado do anjo da morte, passando sobre a casa dos israelitas e nada acontecendo, e afetando sim os primogênitos do Egito. E a história do povo de Israel é uma grande Páscoa, porque eles vivem fazendo essa passagem da escravidão para a terra prometida, Então tem toda uma história. Então, se você perguntasse para mim qual é a origem da Páscoa, eu falaria para você que a origem da Páscoa é lá em Gênesis, Mas em Gênesis não tem nenhuma menção. Mas eu gostaria de lembrá-los que quando Deus criou o homem, a mulher, os animais, o paraíso, dá as responsabilidades, faz uma aliança com o homem e logo ele quebra, o que acontece? O homem ele é expulso do paraíso, Isso aí está em Gênesis 1, 2 e 3, você pode ler com mais calma. Quando ele é expulso, aí começa a nossa passagem, Até hoje, o homem ele está em busca de algo, Ele quer um destino, ele se sente fora de casa, falta algo. E nós, cristãos, entendemos isso porque todo o Antigo Testamento vai apontar para Cristo, O ápice da salvação, o ápice da redenção. E olha o que acontece. Adão e Eva, eles passaram a ser peregrinos porque eles sempre tinham a saudade do paraíso, E Jesus, ele é o novo Adão, ele é aquele que restaura todas as coisas para nos levar para o paraíso, para a terra prometida, que é a nova Jerusalém, que vem do céu, está lá em Apocalipse, e será o grande ápice também da nossa redenção. Então nós vivemos nós já temos as promessas, já temos a Cristo, já temos a Bíblia sendo confirmada, temos todos os indícios, porém ainda não na plenitude, ainda não plenamente desfrutamos. Por isso, irmãos, lembra, nós somos peregrinos. Em épocas de tanto sofrimento, de tanta dúvida, de tanto apego a esse mundo,
Algo que nos deve aliviar é lembrar o quê? Nós somos peregrinos. O mundo é de Deus, tudo pertence a Deus. As coisas que nós vemos, elas não vão existir mais, mas nós teremos algo maior. Nossa promessa não está aqui nesse mundo, está com Deus. Começamos vivendo ela aqui, mas está com Deus. Então, começa lá, né, com Adão e Eva saindo, buscando novamente o paraíso. E aí vai ter nos descendentes, nós vamos avançar bastante, chegamos em quem? Abraão, né? O pai de Israel, o pai das tribos de Israel, o patriarca, né? Aquele que é a origem do povo de Israel. E o chamado de Abraão, ele também é uma passagem, ele também não deixa de ser uma Páscoa, né? Olha que lá em Gênesis 12, versículo 1, depois eu vou facilitar para vocês todas as anotações como estamos fazendo, mas em Gênesis 12, versículo 1 diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão parte conforme Deus ordena, né? E você pensar nessa promessa, né? Imagina Deus falando para você: olha, você vai ser um grande povo, eu vou te abençoar, você será, as pessoas que você amaldiçoar serão amaldiçoadas, as que você abençoar serão abençoadas, todos os povos da terra por seu intermédio serão abençoados. E aí ele promete uma terra, né, do povo e tal. Então Abraão tinha essa promessa, e em cima dessa promessa ele sai, ele deixa pai, mãe, né? Abraão se ele não fosse um caldense, talvez eu falaria que ele é um bom mineiro, né? Que gosta, né? O mineiro gosta de ter os filhos próximos, né? Aquele lote enorme, né? Talvez era um pouco assim o ambiente, e ele rompe essa segurança, né? E vai. Então, pensando nisso, Abraão ele vai, né? Você vai estudando a história, quando Deus faz uma aliança com Abraão, tem um momento em que ele dorme, né? E ele é cometido de trevas, ele tem um pesadelo, algo terrível, né? E aí ele é revelado que seus descendentes, que seus descendentes seriam por muito tempo escravos. Então, irmãos, não foi fácil, né? A gente escuta uma promessa como essa e já sai dando pulos de alegria, mas até que ela se realizasse, muitas coisas aconteceram. Nós também temos uma promessa fantástica, que é estar com Deus. Mas enquanto isso não acontece, e eu falei no último domingo, nós passaremos por aflições, né? E Jesus falou: eu venci o mundo, tenham paz. Então, irmãos, eu queria encorajá-los, primeiro lembrando que o sofrimento faz parte da vida de qualquer pessoa e faz parte de nossas vidas. Passaremos. A história de que um cristão não passa por aflição não é verdade. Você não tem precedente bíblico para isso. Desde um homem que recebeu uma promessa enorme nas mãos do próprio Deus, que fez uma aliança com Deus, ele foi um homem de sofrimento. Se você pensar depois como termina a vida de Abraão, ele termina sem nada. Ele tem os filhos, ele não tem a terra ainda, ele só tem um pedacinho da terra que ele comprou para enterrar a mulher. Ele não tem, ele ainda não tocou na promessa, né? E muitos dos que receberam promessas no Antigo Testamento não viram elas neste mundo acontecendo. E foram pessoas que sofreram muito, mas foram heróis na fé, sustentados por Deus. Então nós estamos chamados a ser, cada um a seu nível, um herói na fé, sustentado por Deus nessa época de desespero, de medo, de insegurança. Eu queria lembrá-lo disso. Você e eu, nós vamos sofrer, mas nós temos um Deus que nos ampara e que nos ajuda e que nos mantém fiéis para que a promessa seja cumprida. Tanto da nossa parte, como ver também de Deus cumprindo sua promessa. E aí, né, na história de Abraão, a gente vai avançando, nasce, né? Ele tem ele dá a luz aos patriarcas, né? Ele é o pai, né? Ele é a origem, quem dá a luz é a esposa, na verdade. Mas ele é aquele que ele é o pai, né? Então ele é o pai de Abraão. Então os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Eles são os patriarcas. E Jacó,
ele é aquele que vai ter os seus filhos, se tornam então, os seus descendentes, se tornam a 12 tribos de Judá, né? Desse povo, você lembra, né, a história de José. Eu acho muito interessante você estudar sobre a história de José. Então, Abraão e os filhos são acometidos por fome na terra que eles estavam. Eles vão até o Egito, né? E lá estava José. Então, aí tem todo aquele drama que você pode ler depois com mais calma. E aí José se revela como governador, né? Traz todos os pais e os irmãos e os filhos para a terra de Gozém, que era uma terra muito fértil no Egito, né? E aí eles têm tempos de bonança, eles crescem muito. Como essa terra era uma terra muito fértil, né? Uma terra boa, então eles crescem em número, crescem em poder, crescem financeiramente, né? E depois, com o passar do tempo, o faraó, outro faraó toma o lugar desse faraó, e esse faraó era alguém que tinha medo do povo de Israel. Ele observa que o povo é forte, que o povo é rico, e que o medo dele é que esse povo fizesse aliança com outros povos inimigos do Egito e fossem contra o próprio Egito. Então eles começam a oprimir o povo, e aí você conhece a história. Então 400 anos depois de todo esse tempo, né, de boa terra, parecia que as coisas tinham se cumprido, mas ainda não era a promessa cumprida, né? Não era a terra prometida. O Egito, ele não é a terra prometida, nunca foi, mas em um período ele foi uma boa terra. Irmão, esse mundo não é a nossa terra prometida, e às vezes, por algum período, ela nos dá boas coisas, né? A gente cresce e a gente pode até esquecer que nós estamos de passagem, né? Que nós vamos sair, que Deus não reservou esse mundo para nós. Ainda que tenhamos coisas boas e Deus tenha sido muito generoso conosco, não é aqui a nossa parada final. Então, irmãos, Deus mexeu na história, na vida deles, para que eles entendessem que essa terra não era a terra que ele havia prometido. O povo se torna escravo, é oprimido, e ele clama a Deus 400 anos de escravidão, que tem a ver com aquele sonho de Abraão, de trevas, né, que ele teve. E aí eles clamam, e lá em Êxodo, agora nós vamos lá para Êxodo 12, versículo 1, nós vamos ler do 1 a 14, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão a festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Então essa é a origem da festa dos judeus. E aquilo que eu havia falado, né?
Deus escolhe Moisés, aí tem todo um drama atrás disso. Moisés se apresenta e pergunta, né, Deus, quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu farei? E o que Deus fala para ele? Eu sou o que sou. O que Deus estava falando, eu vou me revelando, vocês vão me conhecendo conforme eu caminho com vocês. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aí Deus, né, depois de passar todas as pragas, a última, como eu expliquei no começo, é a Páscoa. E aí o sangue, notem, um cordeiro é sacrificado, apontando para Jesus. O sangue é o que liberta. Então teve cordeiro, teve sangue, teve libertação, teve juízo. Meu irmão, se você pensar bem, pensando na Páscoa cristã, na ressurreição, ela celebra esses elementos. O sacrifício do cordeiro, que é Jesus, o sangue é derramado, o sangue de Cristo, ele nos limpa de todos os pecados, e quando vier o juízo, ele passa por nós, porque alguém já perdoou os nossos pecados, alguém já pagou por nós, e esse alguém é Jesus. Então, o mesmo sangue que fez Deus passar por cima do povo de Israel, é o sangue que faz Deus passar por cima da gente, e não nos castigar. E aquele que não é banhado pelo sangue do Cordeiro, vai sofrer o juízo. Por isso é tão importante nós celebrarmos a Páscoa e anunciar a Páscoa para as pessoas, porque o nosso desejo é que o sangue de Cristo alcance as pessoas. Nosso desejo é que todo aquele que Deus chamar seja banhado pelo sangue de Cristo. E haverá justiça sempre, né? E Deus, como eu falei, é um Deus de amor, mas é um Deus justo. E aqui vem a celebração da Páscoa. Lembra que aquele povo, né, que eu falei da história de José, ele está aqui e ele está indo para a libertação. E o Êxodo, né, irmãos, a gente vai acompanhando a história, ele tem assim pontos que nos remete aos mesmos pontos na vida de Cristo. Por exemplo, nós vamos ver um rei tirano. Também na época de Cristo tinha um rei tirano, no império, né? Nós vamos ver no povo de Israel alguém sendo conduzido, alguém sendo escolhido para conduzir o povo. Nós também temos em Cristo. Cristo foi aquele que foi escolhido junto com os apóstolos para nos conduzir. E Jesus é o líder, né? Aquele que nos leva à salvação. É o único caminho. Nós temos o triunfo de Deus no Êxodo. Aqui na Páscoa dos judeus. Em Cristo também nós temos o triunfo, porque por meio de Cristo Deus é glorificado, né? Ele vence a morte. Nós temos também no livro de Êxodo o sacrifício do Cordeiro, e nós também temos na Páscoa cristã o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus. Ele é o nosso Cordeiro. Depois, olha que interessante, quando o povo de Israel ele faz a passagem, ele vai pela Páscoa, Deus dá a lei para ele. Isso muda a vida, o comportamento moral e espiritual dos judeus. Passa a ser um povo com leis, um povo com direção, um povo que tem um Deus, né? E queria que você lembrasse que o povo de Israel, os que estavam lá, eles nem mais conheciam quem era Deus. Você pode ver, né, no começo do Êxodo, né, no capítulo 1, né? Capítulo 5, de 1 a 2. Segura aqui um pouquinho e vamos voltar lá só para você entender o que eu quero te explicar. Olha aqui no capítulo 5, versículo 1 a 2, diz o seguinte: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Tanto o povo de Israel como o faraó eram ignorantes sobre Deus. Por isso que Moisés, quando Deus o chama para ser o libertador, né, ele fala assim: o que eu vou falar? Quem me mandou? Quem me enviou? E aí o que Deus fala? Não, eu sou o que sou. Ou seja, eu vou me revelando, eu vou me mostrando quem eu sou. Conforme eu vou caminhando com vocês, vocês vão sabendo quem eu sou. Irmão, não há outra maneira de conhecer o nosso Deus. Nós conhecemos a Deus conforme nós estamos caminhando. Talvez esses últimos tempos você tenha conhecido a Deus de uma maneira que você não conhecia.
né? É fácil nós rendermos louvores e graças a Deus quando tudo anda bem, quando você tem um lugar para se encontrar, quando você tem pessoas que te encorajam, quando as suas finanças estão garantidas, quando a sua saúde não está sendo ameaçada, quando o futuro é incerto, mas você consegue visualizar algumas coisas. Então, quando toda aquela falsa segurança ela é derrubada, aí nós vemos quem é o nosso Deus, né? Quem é o Deus que você está conhecendo agora? É um Deus que te protege, é um Deus que cuida de você, é um Deus que está preocupado com as suas finanças, é um Deus que vai te sustentar, ou é um Deus que te dá medo, ou é um Deus que você não confia mais? Esses momentos servem para revelar o Deus que nós temos seguido. E eu sei que isso, irmão, se você tem sentido sem esperança, com medo, inseguro, normal, eu também, várias vezes me vêm esses sentimentos. Então, se ajoelha, lembra quem é o nosso Deus, entrega novamente. Esse exercício tem que ser diário, né? Porque nossos medos são diários. Tá chovendo agora, então talvez faça um pouco de barulho. E eu gostaria que fosse, não tivesse, mas tem, né? É até bom para você lembrar um pouquinho aqui de como é. Mas tanto o povo como o próprio Faraó eram ignorantes sobre Deus. E aí voltando, né, que eu queria falar com vocês, em Êxodo 12, acontece a Páscoa. Então Deus humilha o Faraó e vai se revelando ao povo. Êxodo 6, olha que interessante, Êxodo 6, versículo de 1 a 8. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele o expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso digo aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Irmãos, a liberdade, o agir de Deus, ele é poderoso, né? Ele mostrou ao povo que somente ele poderia libertá-lo, né? A intenção de Deus nunca foi: olha, vocês conseguem, com a sua força, eu estou aqui te dando. Não, Deus falou: eu vou libertá-los. Esse Deus fez uma aliança com o seu povo, é o mesmo Deus que fez uma aliança conosco. Ele também nos liberta, ele também tem uma terra prometida para nós. Tudo isso é o que Jesus pregou, né? É o que os apóstolos pregam, é o que a gente percebe. Deus, de maneira poderosa, de maneira fantástica, liberta o povo de Israel. Vou dar uma paradinha aqui, vamos tomar uma água, e se você quiser ir no banheiro, porque essa aula é um pouco densa, mas eu gostaria muito que a gente continuasse para falar das origens. 5 minutinhos, e aí você pode dar uma pausa, eu vou dar uma pausa aqui, e aí a gente continua. Espero que você tenha feito aí seu intervalinho, esticado as pernas, os braços, né? Tomado sua água, ido no banheiro, tomado um cafezinho, e que você possa voltar com todo o coração aqui. Voltando lá, irmãos, em Êxodo, né, 9:16, é a parte onde Deus fala, explica, né, a Moisés. Ele fala assim, ó: mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito, mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ele está falando para Moisés dar esse recado para o faraó: olha, você está de pé porque eu permiti, e tudo está acontecendo para que meu nome seja proclamado. Ou seja, aquele ato grandioso de libertação, né, onde escravos totalmente rendidos à sua condição de escravos, sem força alguma, foram libertos pela força e pelo poder de um Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que nos liberta por meio de Jesus. Era o que Jesus falava falou em João 8, 31 a 32, aqueles judeus que haviam crido nele,
que eles eram escravos, que eles estavam numa situação irreversível, a não ser que algo, um ato grandioso de Deus acontecesse, e Jesus era esse ato. Ele fala: vocês conhecerão a verdade em relação a você mesmo e a mim, e essa verdade libertará. Quem era a verdade? Era Cristo. Quem é a nossa verdade? É Cristo. A Páscoa é a celebração de um Deus poderoso que nos libertou. Eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez você que recebeu esse vídeo, quer nos acompanhar. Minha pergunta é: você é livre? Cristo te libertou? Talvez você tenha uma atitude como aqueles judeus que falam: não somos escravos de ninguém, mas sim, nós somos escravos da imoralidade, da mentira, do orgulho, da falta de perspectiva. Somos escravos do materialismo, dos relacionamentos. Tantas coisas nos escravizam. E Jesus ele veio falar: a saída disso somente por meio dele, Cristo. A Páscoa também é um grande ato de celebração para que o nome de Deus seja proclamado. É interessante que quando Deus celebra, ele cria essa festa da Páscoa, é como se ele criasse uma data, né? O mundo antigo não estava acostumado com datas. Eles viviam por ciclos assim de estação da chuva, estação para plantar, estação para colher, estação de frio, né? E eles não tinham datas. E Deus ele cria a Páscoa, esse evento, para criar uma data, né? E você vai perceber a mesma atitude em Jesus. Na cruz, irmão, nós também temos essa grande salvação, né? A cruz é um momento de juízo e é um momento de salvação. Então, voltando ao evento da Páscoa, lembra que uma das direções que Deus entregou a Moisés foi que as pessoas estivessem prontas, né? Já estivessem com a roupa de viagem, com o cajado na mão, para fazer essa passagem, para ir para o deserto e caminhar a terra prometida. Irmãos, a igreja tem esse papel de estar pronta, né? Nós estamos prontos, nós deveríamos estar prontos, pelo menos, esperando a volta de Cristo. É o cajado, é a roupa. Talvez a situação que nós estamos vivendo revelou muito que nós ainda não estamos prontos, e graças a Deus que foi revelado. Essa é uma providência para que a gente se prepare, para que a gente possa estar aí com o nosso cajado e a nossa roupa, né? Pensando no sacrifício da Páscoa, ele envolvia o cordeiro, né? Esse era um cordeiro de 1 ano. Ele ficava 10 dias dentro da casa. E esse cordeiro depois era levado ao sacrifício. Mas imagina ele 10 dias brincando com as crianças, né, sendo alimentado pelas crianças, fofinho, bonitinho, perfeito, parecendo um cachorrinho, né? Talvez já recebendo o nome, e de repente o pai pega esse cordeiro e sacrifica na frente dos filhos, e eles ainda comem da carne desse cordeiro. Imagina que situação difícil. Mas qual era a mensagem aí? O que Deus estava querendo ensinar ao seu povo, né? Primeiro, que era necessário que para que houvesse liberdade, houvesse sacrifício. Também estava ensinando que o inocente pagaria pelo culpado. Também estava ensinando que alguém foi ferido para que nós não fôssemos feridos. E que alguém precisava morrer para que tenhamos vida. Irmãos, nós em Cristo estamos condenados. Ele é o nosso cordeiro também. Aquele povo não sairia dali se não fosse esse evento. E sabe, nós também não sairíamos do nosso desterro, do nosso pecado, sem que esse evento acontecesse na nossa vida. Você que não é um cristão, que ainda não entende o sacrifício de Jesus, você não vai sair da sua condição sem que o sangue de Cristo limpe todos os seus pecados. Você precisa estudar as Escrituras, você precisa acompanhar o que as Escrituras falam, para que você tenha esse encontro com o sangue do Cordeiro, para que você entenda que Jesus tomou esse cálice da ira de Deus, para que nós alcançássemos a graça e a paz. A graça, ela é graça para nós, mas ela teve um preço para Cristo e para Deus, que foi a própria vida. Então lembra, a Páscoa ela tem um tempo, ela tem um sacrifício, ela tem uma refeição, ela tem a salvação e juízo, e ela cria uma memória. Êxodo 12, volta lá em Êxodo capítulo 12, no versículos 26 a 27, olha que incrível.
Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, em Êxodo 12, versículo 26 a 27, esse ato de salvação, ele é registrado, ele cria uma memória. O que Deus estava falando, olha, quando seus filhos perguntarem por que vocês celebram essa festa, por que comem as ervas amargas, por que comem do cordeiro, falem da Páscoa, falem da passagem, falem da maneira grandiosa como vocês foram salvos, né? E é interessante, indo para Jesus, lá em Lucas 22, né, fazendo um paralelo com o êxodo dos israelitas, com o nosso êxodo, com o nosso cordeiro. Então, em Lucas 22, lá no versículo 13, olha o que Jesus fala. Eles saíram e encontraram como Jesus lhes tinha dito, tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramando em favor de vocês. Então, irmãos, assim como Deus cria um memorial para que o povo nunca mais esquecesse desse ato de libertação, Cristo também institui o sacramento da ceia e da celebração da Páscoa para os cristãos, né? Para que a gente nunca mais esqueça disso, para que na nossa memória seja renovado essa lembrança de quem é o nosso Salvador, né? Então a ceia não é um simples ato que fazemos todos os domingos, né? Quando a gente está fazendo em casa, não significa só para manter o costume, não. Ele tem, olha o que Deus fez. Você tem que imaginar que a história do povo de Israel é a nossa história. Deus nos inseriu nessa história. Ele te coloca no meio desse drama. Ele vem falar: olha, você também deve celebrar a Páscoa, porque você que é cristão, eu sou aquele que liberta. Jesus fala: eu estou entregando a minha carne, o meu corpo, eu sou a refeição que você vai fazer. A cruz, irmãos, é o grande ato libertador que nós temos. Nós devemos celebrar a Páscoa com gratidão, lembrando, nós devemos falar aos nossos filhos, ensinar a história desde o começo, gastar tempo, porque é tão importante que eles reconheçam mais a Jesus do que o coelhinho da Páscoa, que eles tenham gratidão mais a Cristo do que o coelhinho da Páscoa. Nós como cristãos precisamos renovar, em tempos desses de coronavírus, de crise, nós precisamos renovar, lembrar, ceiar e lembrar a Páscoa e saber que nós fomos libertos, que o ato salvífico do nosso Senhor Jesus chegou até nós, que nós fomos inseridos nesse drama, que a história do povo de Israel é a minha história, e eu fico tão feliz porque isso tem acontecido. O plano da salvação é um grande êxodo. Olha que interessante, assim como Deus teve um plano de salvação no êxodo, Ele tem um plano de salvação para nós por meio de Cristo. Deus julga o faraó e os egípcios, e Deus julga esse mundo e nos livra da tirania de Satanás, assim como libertou o povo de Israel da tirania do faraó. Deus nos lança no deserto, nós estamos vivendo num deserto, e nos dá as leis do Espírito Santo, as leis em Cristo, não mais daquelas leis do povo de Israel, mas em Cristo a lei, ela chega no ápice, e Ele nos dá uma nova maneira de viver, Ele nos renova. O velho homem morre para nascer o novo homem. Se você não tem uma vida renovada, você ainda não está na Páscoa, você não tem o que celebrar, você deve ter medo do juízo. Mas isso aqui não é para te dar medo, mas para te dar esperança, que você busque essa paz e essa Páscoa que Deus nos oferece. Assim como Deus caminhou com o povo, nós também hoje temos o Espírito Santo. A promessa de Deus para um cristão
enquanto estamos nesse deserto, é que o Espírito Santo nos consolaria. Nós somos consolados pelo Espírito Santo enquanto estamos nesse deserto. Nós estamos também nos preparando para uma realidade que é de fato a vida eterna com Deus. Essa é a nossa verdadeira realidade. Esse mundo é uma ilusão. E tudo isso eu quis compartilhar hoje para você entender que você faz parte desse drama, que você faz parte dessa história, que Deus planejou tudo isso e nós devemos celebrar a Páscoa não como um mero espectador, mas como alguém que está inserido nisso, que está vivendo isso. Queria convidar os nossos amigos a fazer parte dessa história. Sabe, se o que eu falei aqui de alguma maneira te provocou, converse com a pessoa que distribuiu esse vídeo para você, né? Se anime com essa notícia, que nós podemos sim celebrar uma Páscoa e que nós só estamos no deserto. Assim como houve várias pragas no deserto, né? O povo de Israel passou por várias situações difíceis, assim também nós passamos. Assim como Deus estava com o povo de Israel, Ele está conosco. Assim como caminhou durante o deserto, tem caminhado conosco, nos consolado por meio do Teu Santo Espírito. Celebremos a Páscoa, irmãos. Espero que essa primeira aula é um pouco densa. Tira um tempo para refletir, ora, mas que você se sinta encorajado e animado a celebrar a Páscoa do Senhor. Muito obrigado. E aí, espero que você acompanhe a continuação desse tema na nossa segunda parte com o Miqueias. Domingo ele vai falar e vai continuar falando da Páscoa para que celebremos juntos. Muito obrigado, ótima semana e até domingo.